Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Que Deus possa falar aos vossos corações. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Hoje é um pouco mais difícil. Cantar também não é fácil, mas pregar é mais difícil. Quero agradecer a Deus pela vida da organização do culto de missões, pela oportunidade, aos obreiros que estão à minha retaguarda, minha licença para ministrar a palavra. Amém? Isaías capítulo 6. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Confesso que você não vai se cansar e nós vamos embora para casa adorando a Jesus. Isaías, no seu capítulo 6. Isaías capítulo 6 e o verso 1. No ano, o título, a epígrafe do texto diz: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com duas, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quase toda a terra está cheia da sua glória, certo? E toda a terra está cheia da sua glória. Tome seu assento, adorando a Jesus. Pregar na congregação não é fácil, então os irmãos vai perdoando aí qualquer equívoco. Quando eu recebi o convite, essa palavra já estava ardendo no meu coração há alguns dias. E eu pedi para o Senhor que confirmasse. Essa semana foi uma semana bastante puxada, mas ali toda hora pedindo para o Senhor falar comigo. E Ele falou. Falar de Isaías é falar de um profeta messiânico. O livro de Isaías tem 66 capítulos, referente à Bíblia, que tem 66 livros. Isaías é um homem, como muitos aqui, como eu e você, que começa a sua trajetória falando ao povo de Israel contra o pecado. Isaías, ele é o profeta que fala da vinda de Cristo, o profeta que fala dos dias que nós estamos vivendo hoje. Você lê Isaías, depois lê Apocalipse, são muito parecidos, com palavras e alguns trechos diferentes, mas é falando que Jesus está voltando e que Ele vem buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Nós temos preocupação em falar de tantas outras coisas, mas eu louvo a Deus que a Ademac ainda fala que Jesus vai voltar e que nós estamos aguardando a sua vinda. E falar de Isaías no capítulo 6 é no momento que acontece algo lindo com ele, porque segundo alguns historiadores, Uzias, o rei Uzias, é meio parente de Isaías. Eles estão ali caminhando junto. E quem é Uzias, irmã Selma? É o rei.
escolhido, colocado no lugar. Em tempos ele fez tudo que agradara ao Senhor. Um homem que era aplaudido de pé pela nação. Um homem que conseguiu trazer a política, a crise social, a crise espiritual, organizou tudo. Um homem que estava andando segundo aquilo que ele tinha aprendido. Mas em um certo momento, Uzias, ele se distancia daquilo que ele aprendeu. E ele começa a fazer incenso e sacrifício naquilo que o Senhor já tinha consagrado. Esqueceu daquilo que ele tinha aprendido com a lei de Moisés. E eu abro um parênteses aqui: quantos de nós, em algum momento da nossa vida, levantamos incenso e sacrifício no altar que Deus já consagrou? Mas Uzias teve a sua sentença. Morreu leproso, abandonado, isolado. Um rei que foi aclamado agora morre. E Isaías andava com o rei, estava com o rei, era conselheiro do rei. E agora no capítulo 6 começa a narrativa dizendo: no ano. O ano diz de momento. O ano aqui diz de tempo. No ano em que morreu o rei Uzias. Está dizendo no momento de Isaías. Está dizendo da fase que Isaías estava vivendo. Agora morre Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias. Eu quero te perguntar: qual é o momento que você está vivendo? Eu não vou pedir para você dar glória. Eu vou pedir para você pensar em que momento você está vivendo. E o rei Uzias fez tudo certinho, mas quando morreu, a crise política estava tomando conta do país. A crise social, havia exploração de ricos contra os pobres. Estava acabando-se, estava tudo no caos. Não é diferente dos dias de hoje. Olhamos para o nosso governo, para a nossa política, estamos bem? Olhamos para a sociedade que quer e trazer para dentro desta casa, dentro da casa do Senhor, coisas que o Senhor não tem se agradado, estamos bem? Mas no ano em que morreu o rei Uzias, estava tudo bagunçado. Mas alguém tinha que morrer para Isaías tirar o tampão dos olhos. Quem é que Deus precisa tirar da tua vida? O que é que Deus precisa tirar da tua vida? As percas nos fazem chorar, nos fazem ficar triste. Mas o que é que precisa ser tirado da tua vida para você ter clareza do teu chamado? O que é que vai precisar ser tirado de você para você entender que Ele quer falar com você? No ano em que morreu o rei Uzias. Que tempo é este, irmã Selma? O tempo que ele chorou, porque Uzias era amigo de Isaías. Só que ele chora e vê a situação do povo, crítica, a política, a vida social. Estava tudo bagunçado, de um homem que fez tudo certo, mas no final errou. É triste contar a história de alguém que começou bem, mas no final erra. E morre leproso, abandonado por todos. Depois você pode ler a história de Uzias. Mas o que eu quero dizer, eu quero que você entenda que hoje Jesus está na casa, perguntando para você o que é que você precisa que eu tire, que eu vou tirar, para você entender o que eu tenho com você.
Eu estou vendo Jesus caminhar na casa, olhando para o seu rosto, dizendo para você: o que é que eu vou ter que tirar? Está tudo bem, irmã Selma. E eu disse aqui, já disse várias vezes, numa escola dominical, Deus olhou para mim e falou no meu coração: você e suas filhas estão aqui, mas você tem um primo, você tem um cunhado, você tem a família que não está na casa. Se eu voltar hoje, você já falou de Jesus para eles? O que é que tem que morrer dentro da tua casa para você entender que você tem um chamado? Eu não vou levar nada para minha casa que não é meu. O que é que tem que ser morto dentro da tua casa para você ver a glória de Deus? E eu vou dizer, você vem para o culto, mas está morto. Você não dá glória, não é porque o pastor pede, é porque você não tem força nem para dar glória a Deus. O hino canta, nem uma lágrima verte do seu rosto. Você não consegue levantar a mão, você não consegue adorar, já está morto. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer: eu tenho vida para você. Mas no tempo que Uzias morre, Deus tem um chamado para alguém. E esse alguém é Isaías. Isaías é chamado por Deus porque Uzias morreu. Eu tenho uma palavra para você. Não espere Deus tirar aquilo que você mais ama para você entender o chamado. Não espere Deus tocar naquilo que você mais ama para você entender o seu chamado. Eu não vou cantar mais. Quem te chamou não foi pastor Fernando, não foi o irmão Felipe, não foi o irmão Clodoaldo. Quem te chamou, o nome dele é Jesus. Tem muitos crentes que estão aposentando sem Deus falar para parar. Nunca mais você entrou no ônibus com aquela vida, e muita gente já não anda mais de ônibus, mas fala de Jesus. Nós estávamos na fila do Mufato, mercado, e a moça que nos atendia era de outro país. E ela começou a falar, ela falava poucas palavras, porque português é um pouco difícil ainda. E meu pai falou: eu vou falar de Jesus para ela. Eu disse: pai, ela não vai entender. Ele falou: entende, de Jesus ela vai entender. E não faltou oportunidade, porque o caixa teve que ouvir que Jesus podia cuidar daquela mulher. Estávamos comendo outro dia no lanche, Deus falou: levanta e vai lá dar um abraço na garçonete, diz que eu a amo. Em tempo, em fora de tempo, é necessário se levantar para falar a palavra. O que é que Deus precisa tirar para você continuar fazendo a obra? Eu me lembro que a primeira igreja que nós dirigimos, eu e meu esposo, a Luísa tinha muita crise de bronquite, irmãos. Eu pensei que eu ia perdê-la. Ela puxava o ar e não vinha. E corríamos para o hospital, era de tempo em tempo, uma semana sim, outra não. E era uma internação. E nós dirigimos uma congregação lá no Jardim Cibele, um lugar que estava abandonado praticamente, mas Deus tinha nos chamado para aquele tempo. E eu, nesse dia, a Luísa estava com crise. Eu disse: bem, não vou para o culto. Ele diz: nós vamos para o culto. Você fica no carro e eu vou cultuar. Se precisar a gente troca. Eu peço para alguém ficar com a Luísa no carro, mas eu preciso que você vá comigo. A obra está começando, está dificultoso. E minha filha no carro, e eu dizia: Jesus, bombinha não resolvia.
Eu dizia: Jesus, entra nos brônquios da Luísa, porque meu esposo está dentro do templo quase sozinho e precisa de mim. Ele diz: vou te devolver a tua filha, mas não pare de fazer a minha obra. Quando ele voltou para o carro, eu disse: a Luísa está respirando normalmente. Vou adorar a Jesus, porque Ele é bom. O que é que você quer que Deus tire para você fazer a vontade de Deus? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Ele teve a visão. É lindo que o rei da terra tem que morrer para ele ter a visão do rei dos céus. Você entendeu isso? O rei da terra teve que morrer para Isaías alcançar com o olhar o rei que estava acima do trono do rei da terra. Sabe por que você ainda não recebeu? É porque o seu olhar está no rei da terra. Mas no ano em que o rei morrer, no momento que este rei... Mas não tenho nenhum rei. Será que não? Será que não é a tua casa? Será que não é a tua chácara? Será que não é o teu carro? Será que não é a tua família? O vento vai ter que soprar para você entender que Deus está no controle. Eu vi o Senhor, e ali na versão está dizendo: eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua cauda enchia o templo. Isaías teve que perder um amigo, um conselheiro, para entender que ele estava no trono e que ele era o Senhor daquele lugar. Ele olha para Isaías e não precisou dizer nada mais. Isaías entendia que a crise política, a crise social, a crise espiritual podia ter atacado o povo, mas ele continuava no mesmo lugar de sempre. Está difícil, mas ele continua no lugar. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. No mesmo lugar. Tu és santo. No mesmo lugar. Santo. Vai ter que ter percas para você entender isso. Ele está no mesmo lugar. Cante com vida. Digno de louvor, digno de louvor. Amém. Será que o seu rei não é o seu emprego? Será que o seu rei não é a posição que Deus te deu na empresa? Será que o seu rei não é essa vida folgada que você leva, sem dívida, sem nenhum problema? Abaixe sua cabeça e diga: Senhor, eu preciso ver a tua glória. O que precisa ser morto, eu preciso que o Senhor mate hoje. Esse crente vai entender que não é só no domingo que ele precisa adorar, é em todo o tempo. Não é só no dia de missão que ele precisa falar de Jesus, é em todo o tempo. Eu estou sentindo uma graça aqui. Aleluia. Aleluia. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
tudo bagunçado, mas ele continuava assentado no trono. Está tudo fora do lugar, mas ele continua no mesmo lugar. Irmã Selma, não estou vendo o que Deus quer fazer. Ele continua no mesmo lugar. Ele não se abala, ele está lá. E dizendo para você: erga os seus olhos um momento só, porque você vai ver a minha glória. Rabada séria. E os seus séquitos enchia o templo. O templo vai ser cheio da glória de Deus. E o verso, meu Deus. E o serafim estava acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto. Não precisa ninguém ver. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, mas não ficavam parados. Com 2 voavam. Movimento, movimento, movimento. Pode tudo estar no caos, mas ele está em movimento, dizendo: Isaías, olha, porque eu vou te mostrar. Tem movimento aqui em cima, é só você me clamar. Eu não sei se Isaías cantou isso, mas eu quero cantar. Santo. Eu vejo Isaías de joelho dizendo: eu estou vendo. Santo é o Senhor poderoso. Tu és santo. Ele está em movimento, ele não está parado. Tem graça, tem cura, tem libertação para a tua família, mas você precisa erguer os seus olhos para ver o trono dos tronos, que ele está sentado, e o seu séquito está enchendo esta casa. Tem movimento, e os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava. A casa encheu de fumaça. Então disse eu: Isaías, reconhece. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu sou igual a eles, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos nesta noite viram o Senhor dos exércitos. Eu sou de lábios impuros, o povo está perdido, eu também estou, mas eu estou vendo o Senhor dos exércitos. Mais um dos serafins voou, irmão, para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar. Com uma tenaz, uma pinça, pegou no altar uma brasa, e quando Isaías está olhando, ele vem voando. Eu estou imaginando o voo do serafim, aquele ser ardente que é só falado neste texto, vem voando para Isaías e toca nos lábios de Isaías. Era para a séria calabarácia. Santo é o Senhor
Senhor Deus. Só quem vai tocar no cantar, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de loramante que raçaia. Enquanto eu estou cantando, tem um anjo do Senhor querendo tocar em alguém. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Vai tocar nos teus lábios, vai tocar nas tuas mãos, vai tocar na sua mente, vai tocar no teu coração, porque Ele tem liberdade para andar no meio da casa. Santo, santo. Coloca o verso que eu tenho que terminar. Arabachaias, verso 8. Depois disso, depois que Ele falou comigo sem falar, Ele só me mostrou a glória dEle. Eu estou purificado, eu estou transformado. Eu sei que tinha que morrer o rei Uzias, agora eu não choro mais de luto. Eu sei porque ele morreu, é porque eu precisava ver a glória. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu disse, você tem coragem de falar comigo? Eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de ver a glória, depois de ser depois de confessar que os lábios estavam impuros, que a vida estava fora do eixo, o Eterno olhou para Isaías e disse: Isaías, não vai ficar desse jeito, porque aqui em cima tem movimento. Estou enviando um serafim para tocar um anjo ardente, para tirar Atenas. Tirou do altar, voou e tocou Isaías, e ele já não era mais o mesmo. E ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz, envia-me a mim. Sabe o que eu aprendo aqui? Por mais sombria, eu vou terminar, que seja a situação da sua casa, da sua família, Deus continua no controle. Por mais difícil que seja a situação da sua vida, Deus continua sentado no seu alto e sublime trono, dizendo: eu não perdi o controle. Olha para cima, crente, veja os céus abertos e Deus assentado. Em meio a uma sociedade pecadora, precisamos lembrar da santidade de Deus. Ele exige que nós sejamos santos. Quando falo de santo, não estou falando de roupa e calçado e nem aparência. Estou falando de dentro para fora. Porque se você é curado de dentro para fora, de fora para dentro, ninguém tem o que apontar em você. Eu vou repetir, não estou falando de santidade, roupa, cabelo. Eu estou falando de santidade interna. Porque quando eu sou santo de dentro para fora, o que tem fora, ninguém pode me acusar. Antes de pregarmos para os outros, devemos ministrar a nós mesmos. Antes de pregar para alguém, eu preciso entender quem é Jesus.
Algo que eu aprendi aqui. Como que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Não posso falar do pastor Francisco, conheço ele só da igreja. Não posso falar do irmão Bruno, é muito raso, conheço só da igreja. Não posso falar do Marcelo, porque conheço ele da rotina da igreja. Mas posso falar do pastor Fernando, 22 anos junto. Alguma coisa eu conheço. Você está caminhando com Jesus há quanto tempo? Você conhece Ele? Você tem intimidade com Ele? Muitos me conhecem pelo nome. De ouvir falar. E você? Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Olha ele falando para você. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, eu sou a luz de Jeová. Eu sou a luz do filho, a força quando a sua acabar. E se precisar, não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Intimidade, eu sou o teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou o teu pai, é só chamar. Sabe o que é lindo? Eu fiquei na minha casa até os 22 anos para casar. Mas se você perguntar algo do meu pai hoje, eu sei tudo sobre ele. Porque o tempo que eu vivi com ele, que eu vivo ainda, porque todos os dias nos falamos. Todos os dias ele liga e pergunta: filha, tá tudo bem? Imagine o Pai eterno, irmãos, olhando para nós no dia a dia da correria. Ele te livrando no trânsito, Ele te guardando dentro da tua casa, Ele guardando os teus filhos, guardando a tua família. E de repente Ele olha para você e diz: eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Se eu ligar para o meu pai agora, ele não vai conseguir chegar aqui em menos de 12, 8, 9 horas. Mas se eu chamar ele agora, o Pai eterno, ele desce na casa, ele responde: eu sou teu pai, eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Você vai falar dele com alegria. Porque se eu sentar com o Felipe, já fiz isso muitas vezes, e contar os testemunhos, sempre vai ter papai no meio. Porque eu tenho intimidade com o meu pai Benedito. Mas também quando eu conto o testemunho, eu sempre vou falar dele.
Ele que entrou na minha casa, curou minha filha, restaurou minha família, me deu uma igreja para amar e para cuidar. E falando em perder, não sei se todos conhecem, mas na segunda-feira, no dia 11, se eu não me falha a memória, eu sepultei a minha mãe. E no dia 14, Deus me deu a D. Maria Cecília, juntamente com a minha família. Mas antes de Deus levar minha mãe, passamos por muitas coisas. E um dia ela me ligou e disse para mim: Selma, Deus vai levar você para uma igreja grande, que tem cadeiras escuras, o púlpito é alto, tem várias luzes no púlpito, a igreja não vai estar cheia, mas Jesus me disse que vai te dar uma multidão para cuidar. A minha mãe não viu esta igreja com os olhos carnais, mas o Senhor mostrou para ela 15 dias antes dela ir para a glória, que daria esta igreja. O que é que tem que morrer para você entender o teu chamado? O que é que você... Fique de pé que eu preciso terminar. O pastor já me falou aqui que tem que terminar. Eu queria muito que você entendesse. Tem que morrer alguma coisa para você receber a lamagem. Eu quero te convidar, você que ainda não conheceu Jesus de perto. Nós estamos aqui falando de alguém, Isaías, um homem que pregou, que falou. Mas antes de tudo isso acontecer, ele precisou ver a glória de Deus. Ele precisou ser mudado. Ele precisou ser tocado pela tenaz, pela brasa viva do altar. Eu quero te convidar, você que ainda não decidiu a Jesus, eu te convido para conhecer esse Pai tão maravilhoso que nós acabamos de cantar. Ele está dizendo que é seu Pai. Mas, irmã Selma, não sou desta igreja. Eu estou te convidando para ser parte deste povo. Aceitar a Jesus. Voltar para a igreja e dizer: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Eu não vou ficar te convidando a noite inteira, porque Jesus é muito lindo e muito caro. Não dá para ficar oferecendo tantas horas. Mas eu te convido a vir à frente e receber este Pai. Eu sou teu Pai, é só chamar. Tem mais alguém? Irmã Selma, faz tempo que eu não ouço a voz do meu Pai. Hoje é dia de você ouvir a voz dele. Não vai ser por telefone, ele vai vir falar com você aqui nesta casa. Eu sou teu ouvir a voz do papai. Tem mais alguém aqui pronto para ouvir Deus falar com você e te dar um abraço? Eu sou teu Pai, é só chamar. Eu sou teu Pai, é só nós vamos orar. Irmã Selma, não estou desviada, não estou afastada, eu sou cristã, mas faz tempo que eu não ouço a voz do meu Pai. Ele está aqui. O
trono da terra está vazio, mas o céu está em movimento e cheio da glória. Eu quero te convidar para vir à frente, porque Ele não perdeu o controle da tua vida. Está dando tudo errado, mas a partir do momento que você vir à frente, Ele vai te mostrar, porque os céus estão em movimento. Eu vou orar. Com a permissão do pastor, eu vou orar. Venha, porque Jesus vai falar com você. Diga para Ele: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. É só chamar. Eu sou teu trabalho que anda lá para suri anda lá baia. Ele anda lá baixo, ele anda lá baixo, suri anda lá baixo. Oi, irmã Rosângela, essa moça de xadrez, dá um abraço nela. Ô Lu, você que foi, dê um abraço na moça. Abrace mesmo, abrace a moça de cachinho. Tá do lado da mãe, Lucélia. Você pode dar. Já deu aí, vai lá. Profetiza na vida dessas pessoas que eles têm um pai. Eles têm um pai. Barabate, orianda, lavas, de camanas. Oricanda, lavas. Se a sua vida não está alinhada, é porque você precisa que o Pai chegue lá na tua casa. Essa semana você vai gritar: eu tenho um Pai, e Ele cuida de tudo, e Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ele está acima, Ele está dominando, e Ele está no controle. Os filhos do Claudeci, olha para mim. O Tiago está orando. Põe a mãozinha assim, os dois. Isso, eu falo os filhos porque Nora é filho. Isso. Põe a sua mão assim, moça. Dá um passinho aqui para frente. Traz eles aqui, Tiago. Isso, por favor. Eu já vou entregar o microfone. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém vê. Oh, David, pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus já te prometeu, ninguém impedirá. Pode o vento tá soprando, você diz não vou conseguir, mas se Deus falou que vai
passinho para frente. Eu vou fazer tudo, depois o pastor me disciplina. Olha para mim, vocês dois. A partir de hoje, Deus começa uma nova história na vida dos dois, com o bebê. Você diz: Senhor, eu estou com uma saudade, né, moça, de sentir a tua presença na minha vida. Eu venho e vou, eu não estou sentindo. Será que é meu bebê? Não é seu bebê, é porque você nunca chamou o nome dele. Mas hoje Jesus está te abraçando e dizendo: eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só. Quando você balança a criança, você canta, porque ele vai voltar para a tua casa. Não vai ter desunião, não vai ter gasto no casamento. Deus está colocando uma gota de sangue no meio de vocês dois, brindando o casamento. Não vai ter briga besta mais. Você vai ter vontade de vir, ele vai ter vontade mais ainda de vir. É aqui que Deus começa uma nova história para a família de vocês. E eu vou ser testemunha do que Deus vai fazer. E meu Senhor, mas não sei cantar direito. Deus vai te ensinar a cantar hinos lindos dentro da tua casa. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer lá dentro da tua casa. Oh, glória.